Espaço Mix está no ar e hoje eu converso com um artista multimídia, ilustrador, cenógrafo, desenhista, arquiteto, Guto Lacaz. Seja bem-vindo ao programa. Oh, bem-vindo. Agradeço o convite, Fabrício, e vamos lá. Muito obrigado por poder divulgar, né? Nessa A honra é toda nossa. Oh, minha. A honra é toda nossa. É minha. Você é um artista assim de carreira muito extensa, então a gente vai tocar em alguns pontos, né, dessas passagens, mas vamos começar pelo presente. Opa. Falando dessa série Máscara Negra. Isso. Que inquietação veio desta vez na cabeça do Guto Lacaz? Então, esse é um trabalho, né, que eu digo que ele resume muitas coisas que eu tenho estudado, que eu vi, né? Então tem a optical art, né? A arte ótica que ilude o olho, o concretismo, o construtivismo, né? A construção, o corte laser, tudo isso foi feito a laser, né? Então são tecnologias bem contemporâneas, eletrônica que eu estudei no colegial, mecânica, então ele foi desenho, né? Geometria, então ele vai reunindo, potencializou vários elementos desses que eu descrevi, né? Cinético vem do grego kineto, que é o mesmo prefixo de cinema, né? Kinema. Antigamente tinha o kinetoscópio, né? Que era um avô do cinema, assim. E aí tem uma corrente, assim, meio da década de 50, que começou a fazer trabalhos que se movimentavam, né? Ora usando eletricidade, ora usando mecânica. Então são os artistas cinéticos, kinetos, né, que fazem suas obras se movimentarem diante do observador. Eu não era do meio das artes plásticas, assim. Foi através de um concurso que a Sabina Liebmann organizou em 78 que eu falei, eu acho que o que eu tenho em casa é objeto inusitado. Aí me inscrevi, ganhei um prêmio e tive assim uma iluminação. Falei, nossa, eu sou artista, essas coisas que eu faço são arte, que eu achava que era cartoon, que era mecânica, eu não conhecia essa área, né, das artes, eu não frequentava a galeria, né, fui em algumas bienais assim, mas nunca tive um insight de ser artista. E nesse momento então eu falei, puxa, eu vou pegar isso que eu sei mais ou menos, eu vou potencializar, né? Comecei a estudar muito, fiz ateliês, fiz cursos livres e comecei a conhecer isso, a história da arte, tanto a cinética quanto as vanguardas, né? O Marcel Duchamp, o René Magritte, né? Os russos, né? O Mayakovsky, o Rodchenko. Aí você descobre o mundo se abre daí, Não, né? Aí você fala, nossa, esses caras fizeram isso há 100 anos atrás. Mondrian, né, que está sendo exposto agora em São Paulo, você leva um encantamento e uma perplexidade. Fala, puxa, esse lado da arte, que é a arte contemporânea, é onde eu quero viver, assim, porque é muito generoso e ainda agora com essas mídias contemporâneas, né, que é cinema, vídeo, instalação, performance, então eu fui me encantando com todas elas, assim, fui me atrevendo, né, em todas elas. O objetivo de uma obra ou de uma série, ela pode mudar no meio do processo? A ponto de você começar a estudar algo e de repente você descobre um outro algo naquilo e aquilo passa a ser seu objetivo? Tem transformação. Esse caso não é o do Máscara Negra. O Máscara Negra foi uma flecha, assim, falou, vou fazer isso, errei, cheguei no resultado que eu queria. Um projeto mesmo, você antevê um resultado final e persegue aquilo de todo jeito na confiança de que seja possível. Aí eu pergunto para um amigo meu que é engenheiro, como é que eu faço tal coisa? Aí ele me orienta, né? Então eu vou perguntando para amigos que conhecem corte laser, vou somando, né, os esforços para chegar num... Mas tem vários trabalhos que começam de um jeito e terminam de outro, né? A gente teve há pouco tempo aqui no Brasil a Marina Abramovic. A questão é direta, quanto mais mídia, melhor? Em performance?
Não, quanto em mais arte, público, né? A gente melhor. precisa disso. Ah, sim, eu acho que público, mídia, acho que a gente precisa, esse que a gente estava falando, que é um trabalho solitário, depois tem que ter alguém que dê suporte a isso, que coloque no circuito cultural, senão não adianta nada eu fazer esse trabalho e deixar em casa, entendeu? Então o que a gente precisa, e para colocar no circuito cultural, tem que ter divulgação, senão as pessoas não ficam sabendo, não vão, né? Tem que ter a crítica, alguém que olhe aquilo e faça uma apresentação para o público. Se bem que o público pode olhar sem ter a crítica, né? Que o artista possa vender, porque houve um investimento nisso, né? Então a gente tem que ter um retorno. Então a mídia é importante, o crítico é importante, o espaço cultural é importante, tudo é importante para que o que eu fiz quietinho lá tenha impacto na história da arte, né? Que aquilo apareça nos livros, nos catálogos, que fique documentado que o tal artista, durante tal tempo, ele produziu aquela peça, e aquela peça tem umas que não acontece nada e tem outras que viram emblemáticas, né? Que estão em todos os livros de história da arte, que todo mundo comenta, qualquer conferência são lembrados. Então meio que a gente tem é uma vaidade, né? Já falou de percalços aqui e eu lembrei da sua obra, que era o Auditório para Questões Delicadas, que houve um grande percalço quando você colocou ela no Lago do Ibirapuera. Em todas as obras tem, né? Essa obra mesmo aqui, ela tem alguns percalços, assim, que aconteceram durante o processo de produção. Eu mandei cortar 6 painéis e errei na medida, vieram 6 pequenininhos. Eu falei, errei tudo e tal. Aquele auditório também era uma obra muito grande para a época, flutuante, e eu fiz todo meio improvisado, assim, em uma semana, e quando chegou no dia seguinte ele afundou. Aí foi uma vergonha. E tive que resgatar todas as cadeiras. Nossa, foi horrível, porque esse sim não devia sair no jornal, mas saiu no jornal, o desastre. Eu vi, inclusive, na nota da época. E meu pai que foi mostrar para mim, você viu o que aconteceu? Eu falei, ai, que vergonha. E pior que eu tinha que ir lá e recolher tudo aquilo e começar a fazer. Mas, em compensação, foi uma das maiores redenções que eu tive na vida, porque eu consegui resolver tecnicamente, né? Tem 2 obras também que me chamaram a atenção, que é o Tábuas de Pensar Roupa e Eletroesfero Espaço, que são obras bem antigas, né, dos anos 80. O Eletroesfero Espaço é de 86, é de uma exposição chamada A Trama do Gosto, que teve no prédio da Fundação Bienal. E foi minha primeira instalação. São 26 aspiradores de pó, 13 de cada lado, equilibrando bolinhas, fazendo levitar, né, esferas de isopor de 10 centímetros. E os visitantes passam no meio desse corredor, é muito bonito. Como você se avalia hoje, olhando para o primeiro trabalho? A sua evolução, o seu caminhar? Eu vi isso, eu vi que eu evoluí, assim, que eu cresci, né? Que eu comecei a fazer trabalhos grandes, que é uma coisa que na minha área de arte contemporânea todo mundo quer fazer, trabalhos ao ar livre, esculturas públicas, né? Instalações, a partir dessa eu fiz muitas outras instalações, são ocupações de grandes espaços. Ocupei o primeiro andar inteiro do MASP, né, quase no mesmo ano, com o Cosmos, que era uma viagem pelo céu, assim. Quero agradecer demais a sua entrevista. Obrigado, viu? Eu adorei. A sua participação no programa pra gente é uma grande honra. Prazer todo meu. E quem quiser vir aqui conhecer e conferir o Máscara Negra, é só visitar a Galeria Arte Aplicada aqui na Doc Lobo até o dia 2 de abril, certo? E se quiser rever essa linda entrevista, entra no YouTube, /programa Espaço Mix. Terça-feira que vem tem mais. Fabrício Pietro, tchau.